A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Bem-vindos a esse programa. Meu nome é Rick Renner. Eu estava esperando você estava esperando por mim hoje? Vamos voltar para Tiago, capítulo 1. Nós começamos essa série e eu estou gostando muito de fazer esse estudo versículo por versículo em Tiago, capítulo 1, onde estamos discutindo como determinar o que Deus dá e o que Ele nunca dá. Você precisa saber o que Ele dá e o que Deus nunca dá. Então hoje nós vamos voltar para Tiago capítulo 1, isso será riquíssimo. Então pegue sua Bíblia, um pedaço de papel, algo para escrever, porque hoje eu acredito mesmo que você vai querer tomar notas. Então vamos voltar para Tiago capítulo 1 e hoje vamos começar do versículo 2, mas lembre-se, Tiago está escrevendo para crentes que foram espalhados como sementes por todas as terras orientais do Império Romano por causa da perseguição, e eles estão se perguntando se Deus permitiu isso ou se vem de alguma outra fonte. Estão realmente lutando, e por Tiago ser o líder da igreja em Jerusalém, estão escrevendo para Tiago com suas perguntas, e agora ele está respondendo a eles, encorajando-os na fé, e ouça o que ele diz. Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, considerem toda alegria quando passarem por várias tentações. A palavra quando em grego é o que chamamos de subjuntivo, vem da palavra rotan, e significa quando, e indica que isso é algo que provavelmente vai pegar você desprevenido, e é a isso que chamamos de ataque. Se você soubesse que viria, poderia contorná-lo. Essa palavra quando significa quando momentos chegarem a todos nós, quando não esperávamos que algo prejudicial ou algum ataque acontecesse. E Tiago diz que é muito importante que você tome a decisão de considerar isso uma alegria. Vimos que essa palavra considerar do grego egeomai é uma decisão pré-determinada. Não me importa o que aconteça comigo, o que apareça no meu caminho, eu vou ficar acima disso, eu vou me mover com alegria. E vimos que a palavra alegria em grego é kara, que vem da palavra charis, o que significa que não é felicidade, não é uma emoção passageira afetada por circunstâncias externas, e por ela vir da palavra charis, descreve uma obra profunda da graça de Deus dentro do nosso coração, que atua em nossa vida independentemente do que está acontecendo ao nosso redor. E Tiago está dizendo, vocês têm que tomar uma decisão de dar um mergulho profundo e ir muito além das emoções, a um ponto em que a graça de Deus produzirá uma fonte corrente de alegria em sua vida independentemente do que o inimigo está tentando fazer com você. E, meus amigos, quando você toma uma decisão pela alegria, você está tomando uma decisão de andar em vitória. Por isso que ele os impele a tomar esta decisão quando, de novo a palavra do subjuntivo grego rotan, você não sabe quando vai acontecer, pode te pegar de surpresa, e é por isso que você tem que tomar uma decisão pré-determinada antes que aconteça. Não importa o que venha ao meu caminho, eu ficarei acima disso. E ele diz, considerem toda alegria quando passarem. Vimos que essa palavra passar vem do grego peripipto, é um composto de duas palavras. A palavra peri, que descreve um círculo ou algo que te cerca, e a palavra pipto significa cair de cabeça. E quando você combina as duas palavras, isso não descreve um pequeno problema, e sim um problema abrangente. É a imagem de uma pessoa que caiu de cabeça em algum tipo de vala ou em um tipo de problema, e agora a pessoa está se limpando e olhando ao redor para ver o quão ruim é a situação, e agora ele vê que está cercado daquilo por todos os lados, ele está afundado no meio do problema. E o único outro lugar que essa palavra peripipto é usada em todo o Novo Testamento é em Lucas capítulo 10, verso 30, onde foi usada por Jesus, que diz, e respondendo Jesus disse, um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu entre ladrões. A palavra cair aí é a palavra peripipto, aqui está traduzida como cair, em Tiago 1:2 é passar, e Jesus disse que ele caiu entre ladrões, e o que os ladrões fizeram? Tiraram suas roupas, o feriram e partiram, deixando-o quase morto.
O que nos diz que aqui Tiago certamente está falando de problemas que ferem você, que despojam você e deixam você quase morto, mas mesmo quando o ataque está acontecendo, você já tomou a decisão: eu vou superar tudo isso porque eu estou escolhendo mergulhar fundo em uma corrente mais profunda que se move dentro de mim, que não é movida por uma situação externa, e eu vou passar bem por isso. É uma corrente que vai te levar à vitória em qualquer coisa com que esteja lidando em sua vida. E é por isso que Tiago diz aos seus leitores: meus amigos, vocês devem escolher a alegria, especialmente à luz de todas essas coisas que parecem afligir vocês. E então, ele diz: quando passarem por diversas tentações. Essa palavra diversas vem do grego poikilos, que significa várias, traz a ideia de algo que é variado, em que há uma diversidade. E é exatamente a palavra usada na versão da Septuaginta, no Antigo Testamento, em Gênesis 37, para descrever a túnica de José, que tinha muitas cores. Então podemos traduzir como uma diversidade de tentações, tentações que vêm em muitas cores, o que significa tentações e provas que vêm de todos os tamanhos, de todas as formas. Não pense que todas serão iguais, mas o que quer que o diabo envie no nosso caminho, nós temos dentro de nós o que é necessário para vencer qualquer ataque. Diga amém, nós temos. O maior habita em nós. Mas espere. Então, em Tiago, capítulo 1, versículo 2, ele fala de diversas tentações. A palavra tentações vem do grego peiradzo, eu vou ler das minhas anotações. Significa testar, provar ou tentar. Fazer alguém fracassar, falhar, tropeçar ou provocar a destruição. Traz a imagem de um teste bem calculado para provocar o fracasso. Foi usada para denotar as ações do diabo, o tentador, quando Jesus estava no deserto, ou dos fariseus e dos saduceus. Por exemplo, quando Jesus estava no deserto, o diabo trouxe um teste calculado contra ele para destruí-lo. Ou quando lemos os evangelhos, vemos que essa palavra peiradzo é usada para descrever os fariseus e saduceus que testavam Jesus, tentando enredá-lo com a sua palavra e destruí-lo, tentando derrubá-lo. Este teste não vem de Deus, é um projeto de tentação para destruir você. E você tem que perseverar contra isto. É por isso que você tem que saber o que vem de Deus e o que nunca vem de Deus. E quando algo vem para te destruir e te fazer fracassar, isso não é algo que foi enviado pelo Senhor, e você deve resistir a isso e permanecer contra isto. E você tem o poder para fazer isso, porque o maior habita em você. E então, quando chegamos a Tiago, capítulo 1, versículo 3, ele diz: sabendo disto. Isso é muito poderoso. No grego é o que chamamos de um particípio. Traduziríamos como sabendo, 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 sempre tenha isso em mente, nunca perca isso de vista. O que é isso? Que devemos saber e saber e saber e saber e nunca esquecer e nunca perder de vista? Sabendo disto, que a prova da vossa fé opera a paciência. A palavra prova, bem, é a palavra grega dokimazo. Dokimazo? Ai, ai, ai! É uma palavra bem pesada. A palavra dokimazo traz a imagem do processo de testar um produto. Ouça isto. Traz a imagem do processo de testar um produto para ver se a sua reputação perdura, para determinar a qualidade de uma coisa, determinar se um produto ou uma alegação é tão boa quanto foi alardeado, é autenticar ou provar, então denota o processo de autenticação. Por exemplo, quando um novo produto é testado antes de ser lançado ao público, ele é testado para ver se ele vai corresponder ao que é anunciado. Será que ele vai corresponder ao que dizemos, ao que estamos alegando, para o que dizemos que ele foi feito? E aqui está do que se trata. Quando você dá um passo a uma posição de fé e começa a declarar coisas pela fé, por exemplo, eu vou andar em saúde divina, o inimigo ouve isso? E o inimigo diz: uau, essa é uma afirmação e tanto? Eu acho que eu vou provar essa pessoa para ver o quão séria ela é. Eu vou ver se eu consigo quebrá-la e derrubá-la. Deixa eu ver se eu consigo fazer com que ela desista da confissão da sua fé. Ou talvez você confessou: eu serei um doador e Deus vai me abençoar financeiramente. E você começa a dar e de repente é atacado. E tem um momento de quando em sua vida? Não era esperado, mas aí vem
E o inimigo está tentando provar você para ver se você realmente vai corresponder ao que você afirma. E meu amigo, quando ele vem provar você, esse é o seu momento para provar a sua fé. É isso que o versículo diz? A prova da vossa fé opera paciência. Isso é sobrenatural. A palavra opera vem do grego katergadzomai, que é formada por kata, que descreve algo vindo do topo até embaixo. A palavra ergadzomai significa trabalhar. Mas as duas palavras juntas, a palavra operar, katergadzomai, descreve algo operando do topo até embaixo, e é isso que encontramos aqui. O inimigo vem provar você. Ele vem te testar. Ele vem para ver se consegue quebrar a sua confissão e tirar você da sua posição de fé. Mas esse teste se torna a sua oportunidade para provar, e de fato, em Tiago 1,3, onde diz: sabendo disto que a prova da vossa fé, perceba o que ele está dizendo é a prova da sua fé. Esse teste se torna a sua oportunidade. É o mesmo que dizer: tá bom, diabo, você quer ver do que eu sou feito? Eu vou te mostrar do que eu sou feito. E quando nós tomamos a decisão de resistir, de repelir o ataque, afundar os calcanhares e permanecer em nossa posição de fé, o próprio Deus se junta a nós e algo sobrenatural acontece. É quase como uma reação química. Esse verso diz que o teste ou a prova da nossa fé opera a paciência. De repente, sobrenaturalmente, do topo da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, operando do topo até embaixo, algo começa a operar sobrenaturalmente em nós, à medida que o próprio Deus se junta a nós e ele libera em nós o que esse verso chama de paciência. Bem, ninguém quer paciência, mas infelizmente essa é uma tradução muito pobre. A palavra paciência aqui vem do grego upomone, veja o que significa. Descreve alguém que desafiadoramente resiste, independentemente de pressões que vêm contra ele. É permanecer no poder, ou como alguém já disse, se segurar no poder. É a atitude que se segura, que resiste, que decide perseverar, que persiste, que nunca desiste, que não se rende aos obstáculos, que recusa toda e qualquer oportunidade de desistência. Retrata alguém que está debaixo de uma carga pesada, mas se recusa a desistir ou a se render, e é composta por duas palavras. A palavra hupo, que retrata uma pessoa que está debaixo de uma carga muito pesada, e a palavra meno, que é resolver, que diz: eu fico, eu permaneço, esse é o meu lugar. E as duas palavras juntas literalmente significam: este é o meu lugar. Não me importa o quão pesado isso seja, o quão difícil tudo isso é. Eu não vou me render, eu não vou me mover, eu não vou vacilar. Se alguém vai sair daqui, é o diabo que vai sair. Porque eu me recuso a desistir, eu vou recusar toda e qualquer oportunidade de desistir. Esse lugar aqui é meu e eu não vou vacilar. Você precisa de uma dose disso? Uau! E segundo Tiago 1,3, quando você prova sua fé, o inimigo vem te tentar, ele vem te testar, mas é o seu momento de autenticar, de provar que a sua fé é genuína, que a sua confissão é real. E quando você empurra de volta, quando você repele aquilo, é o momento em que o próprio Deus se junta a nós e nos enche com hupomone, um poder que persevera, um poder que se segura, que é um poder divino para durarmos mais do que o ataque e para manter o seu território e a sua confissão. Isso é muito poderoso. E de fato, o hupomone é algo tão poderoso que a igreja antiga a chamava de a rainha de todas as virtudes. Era assim que a chamavam? Estavam debaixo de ataque, mas sabiam que se tivessem isso, não seria uma questão de se venceriam, era simplesmente uma questão de quando venceriam, porque tinham aquilo por dentro, hupomone, perseverança, a habilidade de persistir até o fim. Isso é muito maravilhoso. E então em Tiago capítulo 1, verso 4, ele continua dizendo que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita. A palavra realizar é importante. Ela nos diz que realmente dá trabalho permanecer num lugar de fé. Se você tem a impressão que só trabalha e trabalha, dando tudo de si para permanecer num lugar de fé, a Bíblia chama de trabalho. Que a paciência ou a perseverança realize sua obra perfeita, para que vocês possam ser, ouça isso, perfeitos e completos, sem lhes faltar nada. Ei, eu quero ser assim, perfeito e completo, sem me faltar nada. A palavra perfeito vem do grego teleion,
significa maduro ou alguém que se gradua de um nível para o próximo nível. Quando você permanece em fé, usa sua fé, isso te desenvolve e te leva para um novo nível. A palavra completo é a palavra grega que literalmente quer dizer possuir tudo que lhe foi atribuído por herança. Traz a imagem de uma família ou de um indivíduo que possui tudo que foi atribuído a ele ou a eles como família por herança. Alguém que não perdeu nada, mas que possui toda a sua herança. E aqui ele descreve tudo o que você herdou em Jesus Cristo, o que inclui cura, libertação, prosperidade, paz, alegria, relacionamentos saudáveis e tantas outras bênçãos. Quando você se coloca numa posição de fé e se recusa a se mover, você tem em sua posse tudo o que é necessário para manter tudo que pertence a você, porque você é um filho de Deus. E de fato ele continua dizendo, sem vos faltar nada. É maravilhoso. Isso vem da palavra grega leipo, que diz que não há nenhuma deficiência de nenhum tipo. Você é absolutamente completo. Você pode dizer, mas irmão Rick, eu tenho permanecido em fé, e eu ainda não recebi, eu tenho feito tudo o que você disse aí hoje, e ainda não recebi a minha manifestação, eu ainda estou sob ataque. Por favor, me diga, por que não está funcionando? Bem, Tiago era um pastor, e faziam a Tiago a mesma pergunta, e ele lhes deu o melhor conselho pastoral que um pastor poderia dar, e isso está no verso 5. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a Deus, Deus é poderoso para responder à sua pergunta. Se algum de vós tem falta de sabedoria, essa palavra falta de novo é leipo, que descreve uma deficiência. Sabedoria vem do grego sophos, que descreve sabedoria, que não é conseguida naturalmente. Se você precisa de revelação, se você precisa ouvir de Deus, peça. Então o cenário é, você tem feito tudo do que falamos e ainda não está andando em vitória, você tem o direito de pedir, Deus, Pai, eu quero saber por que isso não está funcionando para mim. Peça de Deus. Ok, vamos voltar ao início do versículo. Então no verso 5 ele diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, e muitas vezes as pessoas dizem, eu não sei o que acontece, eu estou fazendo tudo o que esse versículo diz. Esse versículo me diz para pedir em fé. Esses versículos me dizem para perseverar, eu fiz tudo e ainda não estou recebendo uma resposta do Senhor. Por favor, me diga, por que foi que eu ainda não recebi de Deus? Bem, essa é uma boa pergunta. Mas o problema é que um pastor não tem todas as respostas. Então, nesse verso, Tiago dá o melhor conselho pastoral que ele poderia ter dado. Ele disse, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça de Deus. É a mesma coisa que dizer, ora, eu não sei, não pergunte a mim, pergunte a Deus. Tem uma razão pela qual não está funcionando. E Tiago diz que se você pedir a Deus, Deus vai te dar a resposta. Essa palavra de, quando diz peça a de Deus, é uma estipulação. E é a palavra grega para. Para significa ficar ao lado. E Tiago aqui literalmente está dizendo, se você se achegar a Deus, para. Se você ficar ao lado dele, descobrirá que Deus não é um Deus de punho cerrado, mas ele é o Deus da mão aberta. Tem gente que vê Deus como dizendo, olha o que eu tenho uma resposta, implore. Está ficando morno, está ficando mais quente, está chegando mais perto, está quase recebendo, essa foi perto, hein? Como se Deus zombasse de nós. Tiago diz, não, se você chegar perto de Deus, para. Se você chegar bem, se chegar tão perto de Deus quanto conseguir, verá que Deus não é um Deus de punho cerrado, ele é o Deus da mão aberta. E é por isso que Tiago diz, peça de Deus, que dá. E no grego, literalmente, ele diz, peça do Deus que dá. Ele é exatamente este Deus, o Deus que dá. Ele apenas pede que você chegue ao lado dele. E se você se achegar ao Senhor, o Senhor vai abrir a mão e te mostrará tudo o que você precisa saber sobre o porquê a sua fé não parece funcionar. E o verso continua dizendo, peça de Deus que dá a todos os homens. Liberalmente, você pode dizer, eu sei que Deus dá a algumas pessoas, mas não a mim. Ora, o que esse verso diz? O verso diz que ele dá a todos os homens. A todos no grego é passim, que significa a todos.
é um termo inclusivo no qual não há exceções, o que significa que se você cumprir esta estipulação, se aproximar de Deus e pedir em fé, Deus vai responder a você também. É a promessa de Deus neste versículo. Na verdade, o versículo diz que ele dá a todos os homens liberalmente. Liberalmente é a palavra grega haplos. Sabe, o pensamento religioso diz que talvez Deus dê apenas pequenos pedaços de informação, pouca coisa. Mas essa palavra liberalmente, o grego haplos, ouça o que ela significa. Algo que é dado generosamente, abundantemente, profusamente, de forma ampla, generosamente e de mão aberta. Algo que é amplo, extravagante, pleno, liberal, abundante ou rico. Deus vai te responder ricamente, Ele vai te responder profusamente, mas como filho dele, Ele quer que você se achegue a Ele, e quando você chega ao lado de Deus, isso agrada tanto a Deus que Ele diz: ei, quer saber, eu vou responder ao que você pediu e vou te dar ainda mais. Ele abre a sua mão e Deus nos responde liberalmente. E então Tiago diz: e em nada lhes impropera. Às vezes as pessoas têm medo de se aproximar de Deus porque acham que Ele vai julgá-las ou condená-las, mas quando diz que Ele não impropera, significa que Deus não fica procurando, Ele não fica procurando por detalhes. Deus não fica buscando te julgar ou te condenar, Ele quer te ajudar. Ele quer te ajudar, mas Ele precisa que você venha ao lado dele. E o versículo diz que se você fizer isto, lhe será dado. É isso que o final do versículo 5 diz, e é a promessa de Deus, que se você cumprir essa estipulação, se você se aproximar de Deus, a glória de Deus brilhará sobre você. Deus abrirá sua mão e vai te mostrar tudo o que você precisa saber. Ele diz que lhe será dado. Diga amém. Mas espere. Então, em Tiago 1, versos de 6 a 8, Tiago continua e diz: mas, peça em fé, não duvidando, pois aquele que duvida é como a onda do mar impelida pelo vento e agitada. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Um homem de mente dupla é instável em todos os seus caminhos. Mas veja como o versículo 6 começa: mas peça em fé. A palavra mas vem do grego de, e aqui é usado como um marcador para indicar algo que é muito, muito importante, e é o mesmo que dizer no entanto. Se você vai pedir, eis como você deve pedir. No entanto, é como um ponto de exclamação para chamar a atenção. Peça em fé. A palavra pedir é muito, muito importante, vem do grego aiteo, que significa fazer um pedido, fazer uma petição, e é tão forte que pode até ser traduzido como demandar. Pode se traduzir literalmente como demande em fé, e era uma palavra normalmente usada para descrever a relação entre um pai e um filho. A criança, por causa do seu status de filho, tem o direito de pedir aos pais informação, e os pais são obrigados a responder. E, de fato, significa pedir com a plena expectativa de receber aquilo que é firmemente pedido. E para mostrar o quão forte essa palavra pedir é a mesma palavra usada nos evangelhos para descrever aquele momento, quando José de Arimateia foi a Pilatos para requerer dele, como a Bíblia King James diz, o corpo de Jesus depois da crucificação. Ele não foi simplesmente disse: você poderia, por favor, me dar o corpo? Não, ele requereu, ele demandou: dê-me o corpo de Jesus, esperando que ele receberia, e ele recebeu. E agora Tiago diz da mesma forma: se você vai pedir alguma coisa a Deus, então peça em fé. Você tem que pedir com plena expectativa de que receberá, e ele continua dizendo em fé. A palavra em vem do grego en, que significa enraizado. Pedir a partir de uma posição, certifique-se de pedir a partir de uma posição de fé. E então Tiago faz algo muito incomum. Ao invés de nos dar uma lição sobre como a fé se comporta, ele nos diz como a fé não se comporta. E uau, que ilustração poderosa é esta, veja isso. Mas peça em fé, ele diz, não duvidando. A palavra duvidar aí no grego significa o ato de vacilar habitualmente. Alguém que vai e volta, alguém que muda de ideia constantemente. Um dia ele ora uma coisa, mas no dia seguinte ele já está orando outra coisa. Senhor, eu sei que eu pedi ontem uma coisa e anteontem eu pedi outra, mas agora eu pensei melhor.
E agora eu vou orar por isso, e no dia seguinte ele volta para a primeira oração. Ele está constantemente vacilando, indo e voltando, indo e voltando. Esse não é o comportamento da fé. A fé permanece firme. A fé sabe o que ela quer. A fé não se move, e é por isso que Tiago diz: peça em fé sem duvidar, sem vacilar, sem ficar andando por aí no seu pedido. E ele continua dizendo: pois o que duvida é como a onda do mar, levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. A palavra onda, do grego kludoni, descreve uma onda após outra onda após outra onda. É uma sucessão de ondas que se levantam e caem. Eu não sei se você já esteve no oceano, mas as ondas são bem impressionantes. Vemos como elas crescem e finalmente elas chegam no topo, e então elas caem e retornam para o mar, e ali se misturarão de novo com toda aquela água e vão virar outra onda. E aí de novo ela cresce, chega no topo, e então ela cai e se mistura de novo na água, e cresce, vez após vez, crescendo e caindo. E aqui temos uma imagem de uma pessoa que parece que tem realmente uma fé impressionante, mas ela não dura muito tempo. Aquela fé chega ao pico e então muda de ideia. E quando muda de ideia, cai num labirinto de confusão, repensa o que vai pedir, não é realmente isso que eu quero, e lá vem ela de novo. A pessoa vai pedir de novo e parece que ela está realmente se movendo em fé, e aí ela muda de ideia e ela volta àquele labirinto de confusão, vez após vez, e Tiago diz que quando uma pessoa duvida naquilo que está pedindo, ela é como uma onda do mar se levantando e caindo, e meu amigo, se você já tentou pegar uma onda, você não pode agarrar uma onda. Da mesma forma, é muito difícil alcançar uma pessoa que se levanta e cai em sua fé porque ela é como um alvo móvel. Deus quer abençoar aquela pessoa, mas ele não consegue nem encontrar aquela pessoa porque ela está constantemente se movendo. E o verso continua dizendo que ela é impelida pelo vento e agitada. Impelida pelo vento significa levado pelo impulso do vento conturbado, deslocado pelo movimento do vento, constantemente em movimento no que pedem, naquilo que creem. Mas a fé permanece firme. A fé não balança. A fé não é como uma onda no mar levada de um lado para o outro. Agitada? A palavra agitada, do grego ripidzo, significa constante e habitualmente se levantando e caindo, estando sempre em mudança de posição, como as ondas no mar. E toda vez que eu leio isso, eu lembro da minha bisavó Faulkner. Minha bisavó Faulkner, na verdade, era uma mulher meio maluca, ela vivia uma vida meio de cigana, e ela estava sempre se mudando, não conseguimos encontrá-la. Ela vivia numa periferia de Tulsa em hotéis, e muitas vezes quando íamos ao hotel onde pensávamos que ela estava morando, não a encontrávamos porque ela não estava mais lá, e nunca conseguíamos encontrar nossa bisavó Faulkner, porque ela estava sempre se mudando, era difícil localizá-la. E pouco antes de ela morrer, sabe o que ela disse? Por favor, me cremem. Pegue as minhas cinzas e me jogue no mar, para que pelo resto da eternidade eu esteja constantemente em movimento. É por isso que esse versículo me lembra da minha bisavó Faulkner, que nunca conseguíamos encontrar, que nunca conseguíamos localizar, porque ela estava sempre em movimento. Sem dúvida, nós vimos tantas coisas hoje, mas eu quero te dizer, ainda não acabou. Eu quero orar por você. Pai, eu te agradeço agora, em nome de Jesus, pois você quer que saibamos o que precisamos. E quer que nós permaneçamos em nosso lugar, sem sair, sem nos movermos, até recebermos, porque você quer que cada um de nós sejamos abençoados. Então determinamos que permaneceremos neste lugar de fé até recebermos esta bênção. Em nome de Jesus. Amém. Te vejo no próximo vídeo. Mas lembre, Eclesiastes 8:5, onde a palavra de um rei está, ali há poder. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.